Vamos começar nossa análise de hoje focada nos fundamentos de uma empresa que tem gerado bastante interesse no mercado, né? Especialmente com essas variações de preços recentes. Isso. A ideia aqui é entender o que realmente sustenta o valor e o potencial dela, sabe? Olhar um pouco além do sobe e desce do dia a dia. Exatamente. A análise que fizemos do material recebido, ela permite observar assim a consistência histórica, a diversificação das operações e também o posicionamento setorial. Certo. É interessante notar como certos modelos de negócio conseguem ser resilientes, né? Mesmo quando a economia não ajuda muito. Legal, certo. Vamos então explorar isso. O que essa nossa análise mais aprofundada nos diz sobre a performance ao longo do tempo? Um ponto que chama atenção logo de cara nos dados é a capacidade da empresa de manter lucros consistentes. Uhum. Mesmo em períodos bem complicados, tipo a crise de 2015 e 16, ou o auge da pandemia ali em 2020 e 2021. Sim, foram bem desafiadores. Exato. Os resultados se mostraram firmes, o que demonstra uma resiliência, assim, notável. Vimos que o lucro teve uma queda, mas relativamente pequena, né? Considerando o cenário todo. E o fascinante aqui, eu acho, é a baixa volatilidade nesses resultados. Mesmo enfrentando desafios, por exemplo, aumento da sinistralidade, que é basicamente a relação entre o que se recebe de prêmio e o que se paga de indenização, ou mesmo mudanças na economia. Isso aponta para um modelo de negócio bem estruturado, sabe? Que consegue gerar valor consistentemente acima do seu custo de capital. Que é o retorno mínimo esperado, né? Isso, o retorno mínimo exigido para compensar o risco do investimento. E, historicamente, isso se refletiu em retornos bem acima do índice de mercado desde a abertura de capital, desde o IPO. E essa solidez toda não vem de uma fonte só, né? Pelo que a gente viu, a atuação é bem diversificada. Correto. Tem seguros, com destaque para o segmento rural, onde ela é líder, previdência, também na liderança, e capitalização. Exato. Essa diversificação ajuda muito a diluir riscos. Quer dizer, se um segmento, vamos supor como rural, tiver um ano mais difícil pontualmente, E acontece, né? Clima e tal. sim, acontece. Outros podem compensar. Previdência, seguro de vida, ou mesmo a parte de corretagem, que opera com margens bem elevadas, né? Na casa dos 60%, o que é impressionante. Nossa, Então, conectando os pontos, a gente viu uma estrutura de receita que vem de várias frentes. E aqui chegamos num ponto que eu achei bem interessante que o material destaca: o potencial de crescimento. ah, sim. Parece que setores como seguros e previdência ainda têm, assim, muito espaço para avançar no Brasil, né? Se a gente compara com outros países. Uhum. A penetração do seguro de vida, por exemplo, ou do seguro agrícola, ainda é considerada baixa. Precisamente, a empresa está inserida num setor que tem crescido, em média, olha só, uns 10% ao ano. É um crescimento relevante. Bastante coisa. E essa baixa penetração atual, por exemplo, apenas cerca de 6% da área plantada no Brasil tem seguro agrícola. Isso sinaliza uma avenida longa para a expansão, né? Com certeza. Especialmente para quem já domina o segmento rural com mais de 70% de participação de mercado. É uma posição bem dominante. E tem outro aspecto crucial: a força da operação principal. A maior parte do lucro vem da atividade fim da empresa mesmo, sabe? Ah, não só do financeiro. Não apenas do resultado financeiro, aquele ganho com aplicações que fica muito atrelado à taxa de juros, né? Que até representou uma fatia menor do lucro recentemente. Entendi. Os dados que a gente analisou indicam um crescimento consistente do resultado operacional, ali na média de 15% ao ano nos últimos 5 anos, mais ou menos. E isso independentemente do nível da taxa Selic, se está alta ou baixa. Que interessante isso. E tem mais, o modelo de receber os prêmios antecipadamente, as chamadas receitas diferidas, antes de eventualmente pagar indenizações, também ajuda. Dá uma característica menos dependente dos ciclos econômicos, meio anticíclica. Entendi, faz sentido. E o que isso tudo pode representar, assim, em termos de retorno para quem investe? Olha, olhando os indicadores atuais, o preço da ação em relação ao lucro esperado, ele está abaixo da média histórica da própria empresa. E ela já negociou a múltiplos maiores no passado. Então, isso pode indicar talvez uma oportunidade de valorização. Uma janela, talvez. Pode ser. Além disso, a capacidade de gerar caixa livre é muito forte. Como a empresa não demanda reinvestimentos tão pesados para crescer,
acaba sobrando mais dinheiro para distribuir aos acionistas. E essa distribuição tem sido um ponto forte, né? Pelo histórico que a gente viu, parece que nunca falhou pagamentos desde o IPO. Exato. Mesmo em anos desafiadores. Isso é importante. E com um potencial de retorno em dividendos, o dividend yield, bem interessante nos níveis atuais de preço, né? Sim. Uma simulação de reinvestimento desses proventos ao longo do tempo até mostrava um efeito multiplicador bem expressivo no patrimônio e na geração de renda passiva. Impressionante. Pois é, isso nos leva a refletir sobre estratégias de longo prazo, né? E o poder dos juros compostos, especialmente quando se reinveste dividendos de empresas com fundamentos sólidos e, claro, perspectivas de crescimento. Realmente, uma análise densa, mas cheia de insights. Mostra como olhar para os fundamentos pode oferecer uma perspectiva muito valiosa, né? Para além do ruído do mercado do dia a dia. Sem dúvida. A análise fundamentalista busca justamente isso, entender o valor intrínseco, a qualidade da operação por trás do preço da ação. Perfeito. Olha, e para quem quiser saber mais sobre essas metodologias focadas em dividendos, como a do Sr. Luiz Barsi, pode comprar o livro dele, O Rei dos Dividendos. É bem famoso. Sim, um clássico já. E outro, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do autor Décio Bazin. Ótimas recomendações. Todos os links estão na descrição, pessoal. E fica talvez uma reflexão final. No mundo de informações tão rápidas, né? Dedicar um tempo para compreender a qualidade e a resiliência de uma operação pode ser um diferencial muito importante no longo prazo. Ótimo ponto para fechar. E agora o nosso lembrete importante. É isso aí. Esse estudo que apresentamos não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, tá? Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor. Perfeito. Um abraço e até a próxima.